Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que Ele tenha misericórdia de nós. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos gravar nosso vídeo. O dia hoje bem ensolarado, graças a Deus. O nosso Senhor Deus, Ele manifesta as suas misericórdias, como diz a palavra de Deus, que a cada manhã elas se renovam e ela é a causa de nós estarmos aqui. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, te agradeço. Ao entrar na tua presença, Senhor, eu faço isso por causa do nosso Senhor Jesus, que ao fazer o sacrifício na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, nos abriu a porta, para que pudéssemos, ó Deus, ser reconhecidos, porque éramos estranhos. Eu venho te glorificar, te exaltar e te pedir, ó Deus, que a tua mão venha guiar a minha vida, para que no abrir da minha boca, o teu Espírito traduza, ó Deus, a tua vontade por meio desse servo, que vai ser um objeto de uso do Senhor agora. E a quem essa mensagem chegar, ó Deus, seja para louvor e glória ao seu nome, não para engrandecimento nosso. Porque a mensagem que sai dos nossos lábios não é uma bela mensagem nossa, não é uma boa mensagem nossa, mas algo que vem do teu Espírito, para que o pecador se convença dos seus pecados e possa se arrepender e se entregar para a vida eterna, Senhor. Senhor, abençoa e toma cada pessoa nas tuas mãos. Faça manifestar o teu poder, se caso ela precise de cura, libertação, caso ela precise ser livre de alguma opressão, que o Senhor manifeste o teu poder, ó Deus, para que haja essa libertação, esse livramento. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos abordar um tema, aqui na Bíblia, como nós sempre temos feito, mergulhando nessa pauta que é a prioridade do nosso canal, de falar sobre a volta de Jesus, o fim do mundo, os últimos tempos, dias, e procuramos, por meio do Espírito Santo, trazer uma mensagem bem simples, para que fique entendida às pessoas. Não adianta eu vir aqui cheio de sofisma e dogmas e ser muito eloquente, coisa que eu não sou, porque eu não tenho o dom da oratória, não tenho faculdade de teologia, eu tenho outra, mas de teologia eu não tenho. O que eu faço aqui é me deixar dirigir pelo Espírito Santo, para que por meio de uma mensagem bem simples, dentro da linguagem do nosso Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus foi simples. Ele não chegou cheio de ciência para pregar. O nosso Senhor Jesus, desde a manifestação do nascimento dele, desde quando ele nasceu, ele veio de uma forma simples, para que depois, através das obras dele, ele pudesse se manifestar quem ele era, que era o Filho de Deus. Tá certo? Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 5. Nós vamos começar a ler aqui e vamos interrompendo-os aqui, porque nós vamos folhear um pouquinho aqui a Bíblia. Então, abra aí em Lucas, capítulo 21, versículo 5, onde diz a destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles estavam lá, no templo, ele olhando para o templo, aquela arquitetura do templo, tudo ali bonito,
né, aquelas belas artes, e eles começaram, né, a se maravilhar com aquilo. Como as pessoas, né, neste mundo. As pessoas, né, neste mundo, elas ficam maravilhadas. O sonho delas é viajar para Paris, para Dubai, para passear no Central Park, né, Las Vegas. Né, as pessoas sonham com isso, né, trabalham para isso, juntam dinheiro para isso, faz parcelas de viagem para isso. Tudo bem, eu não sou contra, né? Mas Jesus, quando viu eles fazendo aquilo, ele virou para eles e falou assim: olha, vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí quando você pega a Bíblia e abre lá no livro de Apocalipse 16, você vai entender o porquê que Jesus falou isso. No livro de Apocalipse, capítulo 16, lá no versículo 18, no versículo 17, quando fala assim, o sétimo flagelo, diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo de chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, quando Jesus aqui, né, em Lucas 21, começou a conversar com seus discípulos ali, você vai ver que nos próximos versículos vai vir ali o título do princípio das dores. Ele já estava profetizando, falando para as pessoas ali do fim do mundo, dos últimos dias deste mundo. Porque quando você pega lá, após as cartas às igrejas, que eu já disse aqui, que nós estamos aí vivendo esse princípio das dores. Vamos ler um pouquinho do princípio das dores. Perguntaram-lhe, mestre, versículo 7, capítulo 21. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para cumprir-se, né? Quando é que vai acontecer essa destruição, Senhor? Quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Aquilo que a gente conversou lá, um pouquinho atrás, lá de Apocalipse, nós lemos, de Apocalipse 16. Ele respondeu, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não sigais. Meus irmãos, me diz uma coisa, quando nós olhamos para a situação que as placas de igreja se encontram, tá, nos dias de hoje, nós podemos comparar, alinhar com o que Jesus está falando? Essa semana eu achei um cúmulo, né? Eu estava lendo, né, aqui. Eu sei que existem muitas fake news e eu não procurei pesquisar, eu só vou abordar aqui o que eu vi, o que eu li no noticiário, que teve uma placa de igreja que estava fazendo culto, novinha vem. Aí você pega lá o folheto, né, do chamariz, né, fazendo a chamada, você vê um folheto que não diverge, né, de folhetos dessas casas de sensualidade, de meninas de programa. Você pega o folheto e você via. E o culto da novinha vem. As pessoas estão fazendo do lugar santo, pessoal, né, como diz lá, o abominável da desolação. Quando o abominável da desolação, né, ocupar o lugar santo, né? Quer dizer, essas aberrações espirituais, essas heresias, né? Então, quando nós olhamos para
essas atuações dessas placas de igreja, o que elas fazem, o que esses sujeitos aí que ficam mercadejando, como diz Pedro em 2 Pedro capítulo 2, eu tive semana passada realizando lá em casa a Santa Ceia com a minha esposa e nós lemos sobre Pedro capítulo 2 e nós falávamos, né, que Pedro dizia lá que as atitudes dissimuladas dos falsos mestres, eles iriam fazer comércio do povo. Pessoal, é o que nós enxergamos nessas placas de igreja aí, desses líderes fariseus hipócritas, entendeu, que aparecem aí se achando que eles são os popstar, que eles são mais popular, que eles estão acima de Jesus Cristo. Seus fariseus hipócritas. Eu queria ver, o pessoal, se viesse uma perseguição, entendeu, mortal, entendeu, lental, se eles iriam sustentar essa fé medíocre deles aí. Eles iriam tudo pular fora do barco. Entendeu? Uma porção aí dessa pastorada que fica aí em cima dessas placas de igreja aí, promovendo só vidinhas para eles. Se viesse uma perseguição, como tem alguns países aí, uma lei, né, que diz assim, olha, se você falar do nome de Jesus, como vai acontecer na época do anticristo, e muitos deles vão passar por isso, por causa dessa atitude deles, de falsos enganadores, entendeu? Se eles iriam continuar com essas portinhas de igreja deles, eles iriam tudo rapar fora, ia tudo fechar, porque eles não têm a fé genuína, eles não têm a fé dos discípulos, que é realmente pregar o evangelho do arrependimento, da conversão, de abnegar-se a si mesmo. Pega a Bíblia lá nas instruções de Paulo para os apóstolos, presbítero, bispo, e vê o que diz lá. Eles conseguem ser tudo, né, ao contrário que ele diz lá, nas vocações lá dos servos de Deus. Então a primeira advertência que Jesus disse foi sobre essas pessoas, esses enganadores, essas praquinhas de igreja aí que infelizmente, se cumpre o que Pedro disse, muitos seguirão as suas práticas, porque essas placas de igreja só vivem cheias, pessoal, cheias de pessoas que só vivem balançando garrafinha de água. Entendeu? E eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero um marido assim, eu quero uma esposa assim, eu quero prosperidade, eu quero carro zero, eu quero uma mansão, eu quero helicóptero, eu quero ganhar 10 mil, 50 mil, 100 mil. Mas vai ver elas no local de trabalho. Vai ver elas em situação de qualificação. Vai ver. Porque elas querem fazer uma barganha com Deus. E esses líderes, essa pastorada, alimenta essa avareza com essas campanhas sem pé, sem cabeça que eles inventam aí. Entende? Joel, você prega demais contra as igrejas, mas eu vou pregar contra as igrejas, como também eu prego contra o mundo. Eu prego contra esse mundo. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento desse povo à luz do Evangelho. Diferente dessas pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive muitas delas no púlpito com a Bíblia aberta, entendeu? Pregando essa palavra, mas fazem-se de desentendidos. A misericórdia de Deus, pessoal, tá? A misericórdia de Deus tem que ser mais para esse povo aí fora, que é cego, entendeu? Que é um povo cego, do que propriamente para esses fariseus hipócritas. Aí, que vivem aí fazendo esse evangelho do jeito que é. Por exemplo, você quer ver? Havia 10 virgens. 10 virgens que sabia que o noivo viria. O que que 5 delas fizeram? Eram prudentes. E as outras 5 eram o quê? Eram nécias. Quem subiu com o noivo? As prudentes ou as nécias? Eram 10 virgens. Elas estavam ali todas tendo a oportunidade, o conhecimento que o noivo viria. Essas igrejas não têm um conhecimento que Jesus voltará? Elas não têm um conhecimento
tinha lá 5 virgens, 5 meretrizes? Não, era 10 virgens. Então, nós vemos que existe muitos crentes, pessoal, que eles não têm um comprometimento fiel com Deus, fidedigno com Deus, com o novo nascimento, com o que é expressar verdadeiramente os frutos do Espírito Santo. Mas como eu digo lá em casa com a minha esposa, a igreja não prega. Tem muitas placas de igrejas no momento agora preocupadas em pregar sobre o candidato dela, nessas épocas de eleições. Preocupado em pregar sobre o candidato. Olha, nós temos que botar esse candidato aqui lá dentro. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou mentindo, Jesus, no que eu vou falar? Se eu estou mentindo, cala minha boca, Jesus. Olha, eu já fiz parte de um ministério que até hoje eles têm a preocupação, porque eles não largam o farisaísmo e a hipocrisia deles. Tá? Eles não abandonam o farisaísmo e a hipocrisia deles, mas eles vão pagar um preço. A vida deles é ficar envolvido com política. Esse ministério, tudo que Jesus disse assim, não faz, eles procuram fazer, pessoal. Pessoal, o povo fariseu hipócrita. Jesus falou assim, olha, não faz isso, eles procuram fazer. O líder deles acha que é o Jesus Cristo do século. Mas ele não levou um prego na cruz, ele não levou chicoteada, ele não ressuscitou o terceiro dia, para ele se achar que é isso aí. Então, quando eu estava nesse ministério, a maior parte dos pastores que eram colegas meus de trabalho e que foram para a política se corromperam. Alguns foram presos, alguns estão envolvidos em lava-jato, outros foram até assassinados, outros cometeram adultérios, coisas das piores calamidades. Uma vez o apóstolo Paulo pregou e disse, o soldado em serviço não se envolve com as coisas desta vida. Qual é a minha vocação? A minha vocação é pregar o Evangelho. Eu tenho esse chamado de Deus para me poder pregar, falar, anunciar o Evangelho da salvação, anunciar o arrependimento, a conversão. Então eu tenho que me manter nesse chamado. Eu não tenho igreja, pessoal. E nem pretendo abrir. Isso vai ter que vir uma coisa de Deus mesmo. E não vou sair fazendo loucura. Né? Eu não tenho. O único meio que eu tenho de seguir e realizar esse chamado é este aqui. Já fui ordenado pastor direitinho, casado direitinho, seguindo fielmente o ministério ali com a minha esposa. Fui ordenado pastor com o derramamento do óleo sobre a minha cabeça, seguindo os protocolos bíblicos. Já fui ordenado, entendeu? Mas eu venho aqui com a missão de um atalaia, de levar essa mensagem, porque eu tenho esse chamado. Independente de igreja física, cabe a mim dar, em primeiro lugar, o testemunho no meio do ambiente que eu convivo, no meio das pessoas que eu convivo, dar o testemunho de um servo de Deus, e não é um testemunho com roupa, não é um testemunho com aparência de vestimenta, mas um testemunho de caráter e, acima de tudo, com a presença de Deus, e abrir minha boca e falar como eu uso esse canal aqui. Você não me vê aí eu pedindo, dá like, se inscreva, você não me vê. Quem chegar aqui vai ser pela vontade de Deus. E a porta que está aberta para chegar é a mesma porta que está aberta para sair. Sentiu-se incomodado, pode sair. Mas a verdade aqui vai ser dita. A verdade vai ser pregada. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou respeitar o tempo do meu vídeo, que eu não gosto de me estender muito. Tá? E nós vamos voltar com uma segunda parte, dando continuidade no que nós estamos abordando aí, tá certo? Que Deus abençoe a todos e saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Até mais.